Bom dia, pessoal. Aqui é Marcos Rodrigues, artista plástico. Estamos hoje aqui para realizar o capítulo 4, parte 2 do audiolivro Alquimia de uma Alma. Estamos no ano de 1998. Estou aqui em casa, no primeiro andar, lendo um livro chamado O Pianista. E de repente, falando com minha esposa sobre algumas coisas aqui da casa, alguns problemas da casa, aconteceu uma visão. Me vi correndo dentro de uma mata fechada, eu e mais 4 amigos, e corríamos e um bocado de cachorro, né, atrás para morder. De repente, eu estava em um carro de boi, né? O carro de boi parecia uma jaula, todo amarrado, e eu olhava para minhas pernas eram as mesmas, maiores, negras e toda mordida de cachorro. Muito sangue na perna. E vínhamos comentando, eu e os colegas que estavam todos arranhados, surrados, que da ingratidão, né, e da maldade do senhorzinho. Bom, de repente, estou eu amarrado em um tronco, em frente a uma casa grande, e um senhor, né, um capitão do mato, começou a me surrar. Isso era mais ou menos às 5 horas da tarde, e ele foi até altas horas da noite. E todo mundo olhava. E de longe dava para ver o rosto do senhorzinho olhando aquele espetáculo grotesco. Muito sangue nas minhas costas. E de repente fui desamarrado e fui levado para a senzala. Passou-se alguns dias e nesse momento a frente da casa, a casa por um todo, ficou guardada na minha memória. Passou-se alguns dias e eu fui levado, comecei a ser tratado por uma senhora negra, bem forte, né? Na minha visão, o senhorzinho era essa pessoa aqui, ó. Certo? Então, fui levado para a senzala e fui tratado por uma negra. E ela dizia, meu nome daquela era Benedito, dizia, Benedito, tem que perdoar o senhorzinho, tem que perdoar o capataz. Eu dizia, não, eu vou me vingar deles, eu vou matar os dois. Passou-se o tempo e um dia à noite eu estava de frente à Casa Grande e estavam várias carroças, várias liteiras, né? Naquela época liteiras bem luxuosas, que era puxado por 1 ou 2 cavalos. E era uma reunião muito importante, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu subi aos pouquinhos os degraus da casa, que ela tinha 2 postes de ferro, tinha uma subida assim E quando cheguei lá, havia uma pistola, 2 tiros na carreira. Quando eu comecei a fechar a porta, o senhorzinho apareceu na porta. Quando ele apareceu na porta, eu dei os 2 tiros na cabeça do senhorzinho. Ele caiu no chão. Quando ele caiu no chão, eu dei um chute nele e peguei a pistola e corri para dentro da mata. Vi quando o feitor e mais outras pessoas botaram ele numa carroça e os cavalos saíram a toda, né? E eu passei 2 dias dentro da mata, achando que seria assassinado pelo feitor. E por orgulho, para não deixar que ele me matasse, amarrei uma corda na senzala e me enforquei. Cometi o suicídio. Então, vão se passar depois dessa visão, comentei essa visão com minha esposa, comentei em alguns centros espíritas, né? A partir de 2000, eu na cidade de Rio Largo, Alagoas, eu conheci o Centro Espírita Deus, Amor e Caridade. Aliás, era o Centro Espírita Allan Kardec, certo? Que ficava de frente à Assembleia de Deus lá, numa praça. Então, conversando com o dirigente, seu Jorge, ele me explicou que aquilo era uma lembrança de outra vida, já que tinha esse tom realista. Então, vão-se os dias e
eu em casa outra vez e vou morar na cidade de São Caetano. Lá conheci um colega de trabalho, comecei de novo ainda frequentando a doutrina, né? Como ainda sou um espírita, né? Apesar de frequentar vários centros, não tenho um centro espírita fixo que eu frequento, e comentei com um amigo sobre essa visão. Mas eu acreditava que existia comunicação com os espíritos. Mas devido a ter passado um longo tempo na igreja presbiteriana, eu não acreditava na reencarnação, né? E um dia, né, por acaso, eu trabalhava numa firma que prestava serviço à CELP, que é a concessionária de energia aqui do estado de Pernambuco, e eu fui convidado a fazer 150 ligações em um sítio chamado Monte Sombrio, né, em Bonito. Eu fui para o sítio Monte Sombrio, cheguei lá, me perdi, tinha uma fazenda que era para ponto de referência, e eu me perdi nessa fazenda e fui bater lá na frente, né? Sempre desconfiado. Já tinha falado ao meu amigo sobre essa visão, mas não acreditava muito nela porque meu senso minha cabeça havia sido programada para não acreditar na reencarnação. Então, olhamos as casas, estavam todas elas no padrão CELP, mas nenhuma delas tinha poste para ligar, não existia a rede da CELP para poder ligar, né? Não tinha eletricidade. Então voltamos. Quando voltamos, nos perdemos e eu caí mesmo no terreiro da fazenda. Que quando eu olho para trás, eu digo, Marcelinho, meu amigo, Marcelinho ficou, o que é, Marcos? Eu digo, a casa. Não, Marcos, desce não. Começou a chorar, eu disse, eu vou descer. Estava lá mesmo o trinco, os mesmos postes, e a escadaria que eu subi, e estava também o local onde eu atirei no senhorzinho. Olhei para o lado, estava a senzala, e na senzala tinha propriedade Antônio dos Santos Coelho, 1781. Começou-se aí a minha busca. Bom, irmãos, é o seguinte, eu não procuro o espiritismo, provar a existência para ninguém, apenas para mim mesmo. Tudo que eu publico nas redes sociais, no YouTube, é para que eu possa concretizar o que eu vi. Na ocasião em que eu atirei no Antônio Coelho, ele tinha esse rosto, na minha visão, certo? Pesquisando, comecei a pesquisar, e a minha lembrança de mim mesmo era essa. Eu era esse escravo de Antônio Coelho, né? Comecei a pesquisar, mas Antônio Coelho, naquela época a internet era negócio de gente rica, ninguém tinha, eu não tinha celular, não existia isso, então algumas vezes pagava um amigo meu chamado Vanderlei para dar uma pesquisada, mas nunca dava. Eu pesquisava, Bonito, Antônio dos Santos Coelho, capitão de engenho, dono de fazenda de açúcar, nunca dava nada. Quando foi uma vez senhor de açúcar, Antônio dos Santos Coelho, aí, pá, sem colocar cidade bonita, apareceu Antônio dos Santos Coelho, cidade de Genipapo. Aí começou a se contar a história de Antônio dos Santos Coelho. E aí, nessa época, me veio o Antônio Coelho assim, com essa imagem, com esse rosto, não com aquele outro rosto que tinha, eu falei antigamente. E comecei a pesquisar sobre Antônio Coelho, e aí descobri que ele era o capitão mor da vila de Simbres, que veio para cá em 1781, nasceu em Portugal em 1761 e veio para cá em 1781. E então começou a surgir mais lembranças. Comecei a ter uma intuição já do Clemente, que nasci durante a vinda no navio, né, da Ordem de Cristo. Aí a Ordem de Cristo, mas que é a Ordem de Cristo? Aí fui pesquisar, o Antônio Coelho era fidalgo, cavaleiro professo da Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo, pesquisando, descobri, né, veio a intuição que era a antiga Ordem Templária. Fui pesquisar, confirmei que era a antiga Ordem Templária, né? E então,
precisava. Então, depois eu descobri a Vila de Genipapo, né? Em Sanharó. E lá, pessoalmente, eu fui nessa casa. Nesta casa, minha gente. Que ainda está construída há mais de 200 anos. E nessa casa, eu me lembrei que eu participei da construção dessa casa, né? Da construção, Mas eu queria ver traços da personalidade do Antônio Coelho com a personalidade que ele tem agora, porque nós não nos melhoramos assim da noite para o dia, nós passamos muito tempo para melhorar nosso caráter. Então, consegui, deixa eu mostrar para vocês de forma melhorada. Consegui estes documentos, certo? Consegui essas cartas do Antônio Coelho, endereçada à dona Maria, né, que era então a rainha de Portugal, né, que depois ficou como Maria Louca. E depois consegui ainda no Castelo do Tomar, em Portugal, na Vila do Tomar, está arquivado muitos documentos da época que éramos da época templária e da Ordem de Cristo. E todos os cavaleiros professos